Olá, catequista, liderança, você que nos acompanha em mais uma etapa da Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. Neste mês de junho, estamos falando sobre a leitura orante da Palavra de Deus. Nessa etapa 201, conduzida pelo catequista e professor Ariel Machado, nós vamos falar da leitura orante nos itinerários dos catequizandos, volume 1 e 2. Ariel, bem-vindo mais uma vez e mais uma vez agradecemos a sua presença aqui conosco falando desse tema. Então, já pergunto para você, Ariel, por que nós temos a leitura orante nos encontros da catequese? Olá, Tayana, também cada catequista que nos acompanha, lideranças de nossas paróquias, interessadas em desenvolver, aprofundar também um pouco o conhecimento sobre leitura orante da Palavra de Deus. Você pergunta, Tayana, sobre por que ter a leitura orante nos encontros com os catequizandos. Pois bem, a resposta, ela parte do crivo da obediência à Igreja. A Arquidiocese de Florianópolis, primeiro estudou muito, depois revisitou o seu material, os seus itinerários anteriores para a catequese, e nesses estudos e nessas revisões, o primeiro critério que foi adotado foi justamente a palavra de Deus, as escrituras, que nós temos na Bíblia Sagrada. E para confeccionar novos itinerários, para elaborar um itinerário com o rosto e com o conteúdo necessário da igreja nos nossos tempos, precisou-se visitar os documentos dos papas, os documentos da igreja, e aí a iluminação, a inspiração e, assim dizemos, a ordem da igreja é dar a conhecer a própria escritura. Catequese, a raiz da palavra catequese, catequeo, significa fazer ecoar. Para ecoar, é preciso ter uma voz. Portanto, o eco que a catequese faz é um eco da palavra de Deus, é um eco de uma palavra proclamada. E por isso, para fazermos catequese, para ecoar alguma palavra, esta palavra não é minha, não é a do catequista, a da catequista. O eco que nós fazemos na catequese é o eco da palavra de Deus. Então, leitura orante, que foi o seu foco, a sua pergunta, Dayana, a leitura orante, como nós vimos também já na etapa anterior, é um método, é um passo a passo para que a gente, lendo várias vezes, meditando e depois rezando e assumindo um compromisso, a gente possa ficar próximas desta mensagem de Deus para a nossa vida. Então, por que ter a leitura orante? Porque, primeiro, a arquidiocese ela é obediente à igreja, e cumprindo esta obediência, o critério maior é todas as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus contida na Bíblia. Aqui vai um recado muito importante para os nossos catequistas. A catequese é o lugar de fazer eco da palavra de Deus. Portanto, nós também, adultos catequistas, precisamos escutar cada vez mais e nos converter sempre mais a esta palavra de Deus. Ariel, e para aquele catequista novo que está chegando agora e quer se encontrar, então, no itinerário, como é que de que maneira que a leitura orante aparece nos itinerários dos catequizandos? Então, Tayana, você deu o contexto no início deste nosso encontro aqui, dizendo que nós vamos falar dos itinerários volume 1, portanto, este aqui, e também o itinerário volume 2.
que é este aqui. São estes dois itinerários, portanto, o volume 1 e o volume 2. Nós estamos conversando nesta etapa 202 da Escola Catequética de Multiplicadores. E como é que aparece esta leitura orante nos nossos encontros? Nós estamos no mês de junho, logo no mês de agosto, uma nova turma de iniciação à vida cristã começa em nossas paróquias, e aí este itinerário volume 1 já vai ser usado por nossos catequistas. Eu vou tomar como exemplo aqui o encontro número 4, da página 21 dos nossos itinerários, tá bem? Itinerário volume 1, encontro número 4, página 21. Como é que a leitura orante aparece? Pois bem, o encontro ele tem o seu início, tem várias dicas de como começar o encontro. Os catequizandos iniciam conversando sobre uma imagem dentro do encontro, depois uma palavra importante, aí vem um símbolo que organiza as ideias deste encontro, depois nós temos a oração. A oração, ela vem depois deste bate-papo inicial, desta conversa de interação em cada encontro. Os catequizandos chegam mais agitados, querem contar uma novidade, alguns depois da escola, outros vêm de casa mesmo. Então, estes itens iniciais do encontro, o título, depois a palavra importante, depois também o símbolo, são elementos para dar uma organizada na turma e aí chegar num denominador comum. Aí nós temos a oração. Depois da oração, nós temos uma dinâmica, uma atividade de interação, para também mostrar a parte colaborativa dos nossos catequizandos. E aí sim, nós chegamos no momento alto, nós podemos dizer assim, no momento central do encontro, que é a escuta e a proclamação da palavra de Deus. Então, você vai acompanhar aqui na tela os passos da leitura orante. A leitura orante começa com a letra A, que é dizer o nome do texto bíblico, aqui neste encontro. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, um amigo de Jesus. João, capítulo 1, versículos 35 a 39. Perceba com muita atenção que você precisa dizer o que está escrito na letra A e pronunciar o livro bíblico e os versículos pausadamente para que os catequizandos aprendam o que é capítulo e o que é versículo na sua fala, para eles irem acostumando com esta linguagem da Bíblia. Depois nós temos a letra B. Narrar e ler o texto na Bíblia e nas janelas. Responder às perguntas nas tarjetas. Aqui nós temos algumas informações importantes. Peço que você preste atenção na tela agora. Nós temos as janelas. As janelas são essas ilustrações que você vê do texto. Neste texto, você consegue enxergar 7 janelas. São as personagens bíblicas desenhadas. Entenda que as crianças, para gravarem, precisam destas personagens. E aí você está também em sintonia com o nosso tempo das imagens, Facebook, Instagram e outras redes sociais. O nosso itinerário também tenta, com as ilustrações, passar uma mensagem também pelas imagens. Então, janela é sempre este desenho que você vê nos itinerários. Cada janela tem uma legenda, que é recontar o texto bíblico. E você pode dividir estas legendas com os catequizandos, lendo com você. Algumas janelas possuem tarjetas, que são estas partes para escrever com algumas perguntas embaixo de cada janela, embaixo de cada desenho. Então, o texto bíblico, ele vem com estas interações, com esse momento de você participar do texto. Mas voltando na página 21, a letra B diz que você vai ler o texto na Bíblia. Então, no momento da letra B, você, catequista, vai até o ambão, ou a mesa da palavra,
os seus catequizandos ficam de pé e você narra e lê da Bíblia o texto indicado neste encontro. Ariel, então, depois que eu fiz essa leitura no ambão, como que continua a leitura orante? Pois bem, Tayana, eu falei sobre as janelas, eu falei sobre as tarjetas, eu falei sobre as legendas. Você bem perguntou. Primeiro, eu preciso ler o texto no ambão. Então, letra A é anunciar qual texto os catequizandos vão ouvir. E este anúncio já é feito no ambão. E ali eu já vou ler o texto que está na Bíblia. Depois que eu li o texto na Bíblia, cada catequizando volta ao seu lugar e eu vou fazer essas interações com essas janelas, que na página 22 nós temos 7 janelas e também algumas tarjetas. Aí continua a leitura orante com outros itens, letra C, letra D e letra E. Essas 3 letras vão ser sempre uma volta ao texto. O texto vai nos ensinar alguma coisa. A letra C são perguntas feitas para o texto bíblico. Eu queria que cada catequista prestasse muita atenção nisso. A letra C são perguntas que nós fazemos para o texto. Então, é o texto que vai nos responder. Muita atenção para que a gente ajude cada catequizando a encontrar a resposta dentro do texto bíblico, né? Depois vem a letra D. A letra D já é uma interação diferente. Enquanto na letra C a resposta foi encontrada no texto bíblico, a letra D já é uma ampliação. Se você acompanhou a leitura, a ECAM da semana passada, nós destacamos os 4 passos da ECAM. Então, a letra D da leitura orante com as crianças já é este momento de ampliarmos. Estamos no segundo passo, meditando esta palavra proclamada. Esta meditação está na letra D, às vezes vem uma atividade, às vezes vem uma imagem, às vezes vem compromissos, né? Sempre com a ideia de meditar o texto. E depois nós vamos já para a letra E, que diz aprofundando a palavra. O que é esta letra E? É o momento de o itinerário e você, catequista, darem algumas pistas concretas. A palavra de Deus está nos ensinando alguma coisa. O que está ensinando esta palavra? E aí as respostas estão ali nas tarjetas que aparecem, nesses quadros coloridos que aparecem na letra E. É muito importante que na letra E você peça que os catequizandos escolham algum destes quadros. Qual cor nós vamos colocar em prática? Qual cor eu vou levar para a minha vida? E assim você trabalha com cores, com imagens, com a dimensão lúdica do itinerário. Todos os detalhes do itinerário precisam ser explorados. É a nossa prática que vai ajudar cada catequizando a entender a mensagem da palavra de Deus. Ariel, e assim com relação à condução da leitura orante, ela vai ser sempre igual, por exemplo, para quem está iniciando na catequese e para aqueles que estão há mais tempo no percurso? Então, Tayana, nós falamos aqui que hoje é um tema sobre o volume 1 e também sobre o volume 2. É importante que isso que nós falamos aqui, com o exemplo deste encontro de hoje, nós tenhamos atenção que é para os catequizandos que estão começando. Então, começar de maneira correta ajuda nós, catequistas, a darmos aos catequizandos a oportunidade de eles fazerem a leitura orante por conta própria. Quando você pergunta, e os demais, quem já está na catequese há mais de um ano? Então, significa, já estão no volume 2. Então, nestes encontros aqui, você, catequista, pode dividir a leitura orante e permitir que os catequizandos ajudem você com cada item. Perceba, a palavra de Deus permite que nós cresçamos, que a gente tome protagonismo, que a gente assuma coisas concretas, coisas práticas. O seu catequizando de 9, 10 anos de idade é o futuro catequista da sua comunidade. E como que ele aprende a ser catequista? Com você dividindo os itens da leitura orante. Então, a letra C, a letra D e a letra E dos encontros são letras
que nós podemos pedir ajuda para os catequizandos. O que eles entendem? Como eles fariam o que está escrito ali? E deixá-los participar com a sua disponibilidade, com a sua criatividade. Muito importante esta pergunta, Tayana, para a gente perceber, é bíblico, né? Jesus crescia em idade, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Os nossos catequizandos entram com 9 anos, mas eles também crescem, e nós precisamos promover este crescimento, dando a oportunidade de eles praticarem algo do itinerário. Muito bem. Ariel, para a gente finalizar essa etapa, faço a seguinte pergunta. Tem alguma maneira que as famílias podem ajudar essas crianças, esses catequizandos, a desenvolverem a leitura orante? Tem sim, Tayana. E aqui este recado é mais voltado aos catequistas que nos acompanham. Nós não podemos só reclamar que as famílias não ajudam. Hoje em dia, com tantas ferramentas, como, por exemplo, canais de WhatsApp ou Telegram para quem usa, nós podemos fazer com que as famílias interajam com os encontros do nosso itinerário. Por exemplo, ao final dos encontros, nós vamos ter testemunha do bem, nós temos o compromisso da semana, nós temos algo a ser feito. Todos estes itens do final do encontro, nós podemos dar como sugestão que as famílias pratiquem em suas casas. E tudo isso vai estar relacionado com a leitura orante daquele encontro. Então, para nós, catequistas, que temos as nossas turmas, temos muitas atividades também, se nós fizermos a leitura orante, gastarmos tempo, ou melhor dizendo, investirmos os nossos tempos na leitura orante, as outras partes do encontro, elas vão ser um transbordar. Elas vão ser sempre algo mais simples de ser feito, porque a palavra nos inspirou. E aí nós temos as famílias como verdadeiras aliadas. Nós podemos fazer estes pactos com as famílias de colocar em prática os outros itens do encontro, né? Quando nós chegamos, por exemplo, lá no item 8, que é o compromisso, ou no item 9, que é a oração, são itens sempre relacionados com a leitura orante. Chegou no final do encontro, está muito apertado o horário, estes itens nós podemos pedir. A família vai nos ajudar. Atenção, não se trata de dar uma tarefa para casa, não é escola. Nós não somos professores, nós somos catequistas. Nós temos que encontrar a linguagem e a maneira correta de dizer que a catequese continua na nossa casa, que a catequese continua com a nossa família. E por isso as famílias são, para nós, outros catequistas, outras catequistas nos lares, ajudando nos encontros. Ariel, muito obrigada pela sua participação, tirando as nossas dúvidas nesta etapa 201. Então, aguardamos você na próxima etapa. E você, catequista e liderança que nos acompanha, fique agora com a nossa leitura orante da Palavra de Deus. Catequista e liderança, chegamos no momento da nossa leitura orante. E para isso, vamos preparar o ambiente para a oração, com Bíblia, vela acesa, crucifixo e um cartão escrito Fazer a Vontade de Deus. O evangelho da nossa leitura de hoje é Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 35. Leia com bastante atenção o texto bíblico. Identifique os personagens e os lugares citados no texto. Com a ajuda do texto, responda: em que local Jesus estava? Quem estava em volta de Jesus? E o que Jesus ensinou nos versículos 34 e 35? Neste cartão, peço que você leia atentamente o Dialogando com a Palavra. De maneira breve, você pode perceber que o texto insiste na maneira como olhamos os sinais ao nosso redor. Na conclusão, Jesus ensina que a sua família é composta por pessoas que se preocupam com o essencial, fazer a vontade de Deus. É como rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade.
O pecado sem perdão é praticado pelas nossas atitudes mesquinhas, quando a vontade a ser cumprida é a nossa, e não a do Pai do céu. Ainda convido você a meditar o versículo 35 durante toda esta semana. E agora, para bem finalizarmos a nossa etapa 201, convido você a juntos fazermos esta oração. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o Teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém. Até a próxima semana.